Olá! Já pararam para pensar como é que se estuda, de forma científica, algo que a gente não consegue ver? Sabe, como um pensamento ou um sentimento? Pois é, essa é a história da grande busca para transformar a psicologia em uma ciência de verdade. Olha, a psicologia, lá no comecinho, encarou um desafio gigantesco. Se o que ela estuda é a nossa experiência interna, a tal da consciência, como é que se mede isso de um jeito objetivo, do mesmo jeito que se faz em qualquer outra ciência? Essa era a grande pergunta que tirava o sono de todo mundo. A primeira grande tentativa de resolver esse problemão foi basicamente tentar criar uma espécie de janela para dentro da mente. A ideia era bem direta, pedir para as pessoas olharem para dentro de si mesmas e simplesmente descreverem o que estavam vendo. E foi em 1879 que Wilhelm Wundt, que muita gente considera o pai da psicologia científica, fundou o primeiríssimo laboratório de psicologia experimental. E o método principal dele era justamente a introspecção. Ele treinava pessoas para descreverem de um jeito bem sistemático as próprias percepções e pensamentos. A ideia era tentar quebrar a mente em seus componentes mais básicos, mas aí que mora o problema. O método era, no fundo, totalmente subjetivo. Pensa bem, se dois participantes relatassem coisas diferentes ao ouvir o mesmo som, quem estava certo? Simplesmente não tinha como verificar por fora. Essa falta de confiabilidade, a impossibilidade de replicar um resultado, tudo isso fez da introspecção um beco sem saída para uma ciência que queria ser objetiva. Essa frustração toda com a introspecção acabou preparando o terreno para uma verdadeira revolução. E a ideia era bem radical. Se não dá para observar a mente de forma confiável, então o foco tem que ser naquilo que a gente pode ver e medir, o comportamento. E essa virada de chave ficou muito clara em 1913, quando John B. Watson publicou o famoso Manifesto Behaviorista. Ele basicamente disse, olha, a psicologia tem que abandonar a consciência como objeto de estudo e focar no comportamento que a gente pode observar. O método não seria mais olhar para dentro, e sim a experimentação controlada, como nas outras ciências. E com isso, o objetivo da psicologia foi totalmente redefinido. A questão não era mais entender a estrutura da mente, mas sim prever e controlar o comportamento. A grande meta era fazer da psicologia uma ciência natural, objetiva e principalmente prática, assim como a física ou a biologia. Bom, para estudar o comportamento de um jeito científico, era preciso um novo kit de ferramentas, né? Ferramentas que permitissem isolar as causas e medir os efeitos de um jeito bem preciso. A primeira ferramenta é o que a gente chama de variável independente. Pensa nela como a causa do experimento. É aquilo que o cientista muda de propósito. Por exemplo, num estudo sobre aprendizado, a variável independente poderia ser um método de estudo que está sendo testado. Aí, na outra ponta, a gente tem a variável dependente. Essa seria o efeito. É o comportamento que o pesquisador vai medir para ver se a mudança que ele fez na variável independente teve algum resultado. No nosso exemplo, seria a nota que o estudante tira na prova. E aqui, olha, está o segredo de um bom experimento: o controle. O controle experimental é basicamente garantir que apenas a variável independente esteja causando a mudança na variável dependente. É eliminar qualquer outro fator externo que possa bagunçar os resultados. Então, o processo todo se resume a esses 4 passos bem lógicos. Primeiro, se faz uma pergunta, depois se manipula uma variável, em seguida se mede o resultado e, por fim, se analisa essa relação de causa e efeito. Com essa estrutura, os psicólogos finalmente podiam ir muito além de simples reações. Mas a psicologia do comportamento não parou em Watson, não. Um outro pensador genial, B.F. Skinner, levou essa ciência para um outro nível. Ele argumentou que nós não somos só seres que reagem a estímulos. A grande sacada do Skinner foi propor que o comportamento não é só uma reação a um estímulo, tipo um reflexo. Pelo contrário, as nossas ações são, na verdade, selecionadas pelo que acontece depois delas. Ou seja, o que a gente faz é moldado pelas consequências que as nossas ações geram no mundo. Skinner organizou essa ideia de uma forma brilhante, em 3 níveis de seleção que ajudam a gente a entender toda a complexidade do comportamento humano. O modelo do Skinner é dividido nesses 3 níveis. O primeiro é a seleção filogenética, que é a nossa herança da evolução, os reflexos que já nascem com a gente. O segundo é a seleção ontogenética, que é a nossa história de vida, tudo que a gente aprende. E o terceiro é a seleção cultural, que são as práticas da sociedade que passam de geração em geração. Então, aqui tem um ponto fundamental.
Skinner não ignorou os eventos internos, como os pensamentos e sentimentos, do jeito que o Watson fez. O behaviorismo dele, chamado de radical, incluía tudo isso. A grande diferença é que ele tratava esses eventos internos como mais um comportamento a ser explicado e não como a causa de outros comportamentos. E isso nos leva, então, à aplicação mais profunda dessa ciência toda. Entender o que de fato causa as nossas ações. Afinal, por que a gente faz o que faz? Muitas vezes, as explicações que a gente dá para o nosso comportamento parecem fazer todo sentido, mas quando a gente olha com uma lente mais científica, elas simplesmente não se sustentam. Vamos pensar um pouquinho. Dizer que alguém estuda muito porque tem força de vontade, na verdade é só um jeito chique de dizer que a pessoa estuda muito. Não explica nada, percebe? Ou falar que alguém fuma por causa do vício. Tá, mas isso não explica por que o comportamento de fumar começou e continua. Essas explicações andam em círculos. Elas só dão um nome novo para o comportamento, mas não apontam a causa real. Para o behaviorismo, a explicação de verdade não está dentro da gente. Ela está na nossa história de interações com o ambiente. Está na relação entre o que a gente faz e o que acontece em seguida. É isso que os cientistas do comportamento chamam de contingências. Essa frase do Skinner resume essa visão de uma forma perfeita. A gente não é um receptor passivo do mundo. Nós agimos, nós mudamos o que está ao nosso redor. E, em troca, essas mudanças também nos modificam. É uma via de mão dupla, sabe? Um processo contínuo em que a gente constrói o mundo e o mundo nos constrói. E isso nos deixa com uma pergunta final muito poderosa. Se a ciência do comportamento estiver certa e nós somos produto das nossas interações com o ambiente, isso significa que nós temos o poder de planejar ambientes melhores. Ambientes que incentivem os comportamentos que a gente valoriza. A questão, então, passa a ser que tipo de mundo nós estamos, seja de forma ativa ou passiva, construindo para nós e para os outros a cada dia que passa.